Eu quero falar hoje sobre influência. Talvez isso seja a coisa mais almejada durante este tempo por adolescentes e jovens e até pessoas mais velhas que estão querendo ser influencers, não é? Tem gente perseguindo aí esse título, mas quero dizer para você que esse assunto não é novo. Esse assunto, como diz lá em Belo Horizonte, é mais velho que a serra, tá? Ser uma influência, né, não é um assunto novo, não é coisa moderna. Ser uma influência é mais velho que a serra, é coisa antiga, é aquilo que foi plano do nosso Senhor para nós, sermos influência na vida de alguém. Mas eu queria começar dizendo, né, que tem um livro muito inspirador chamado A Fé Começa em Casa. Você pode procurar, tem no site da Universidade da Família. A Fé Começa em Casa. E dentro desse livro tem uma pesquisa muito interessante. E o autor dessa pesquisa, ele diz uma frase muito chocante. Ele fala que o estado da família representa o futuro da igreja. E eu quero ir mais longe, que o estado da família representa o futuro da sociedade, das escolas, de tudo mais, das novas famílias, das famílias do futuro. E dentro dessa, foi feita uma pesquisa com adolescentes, né? Quem respondeu essa pesquisa foram os adolescentes. E eles perguntaram para eles quem era, adolescentes cristãos, quem era para eles a influência religiosa na vida deles. Então, depois, com todas as respostas dadas, foi feito um pódio, né, de 6 degraus de influências de pessoas que mais influenciaram a vida dos adolescentes na questão religiosa. E a primeira influência na vida dos adolescentes, né, o número 1 no pódio, quem se arrisca? Alguém já gritou a avó ali, ó. Acho que ela é vó. Mas a primeira pessoa de influência que influenciou na vida religiosa dos adolescentes é a mãe. É a mãe. A segunda influência, né, dentro dessa, que se destacou aí, foi o pai. O pai. Primeiro a mãe, depois o pai. E em terceiro lugar, o pastor. Olha, o pastor. Depois os avós, né? Enfim, os avós. E depois os grupos de jovens, os retiros e acampamentos. Tudo isso que teve influência, que teve peso nas decisões, na vida cristã aí desses adolescentes, né? Mas o que eu quero dizer com isso, com essa pesquisa, é que a influência dos pais é 2 a 3 vezes maior do que qualquer evento, programação que a igreja pode fazer. E por isso, eu quero fazer 2 perguntas, talvez 3, para os pais, agora. Quem é pai e mãe aqui? Maioria, não é? Sabendo que pai e mãe são as maiores influências na vida religiosa, cristã, dos seus filhos, eu quero perguntar a você: com que frequência você tem conversas sobre fé com os seus filhos? Isso é algo comum, falar sobre a fé, falar sobre Deus, conversar sobre a palavra, conversar sobre aquilo que você observa, a ação de Deus na sua vida? Conversar sobre Deus é algo comum na sua casa? Pais, com que frequência os seus filhos veem você lendo a palavra? Tendo essa consciência de que vocês são a maior influência na vida dos seus filhos, eles estão vendo você buscar o Senhor, lendo a palavra e em oração? Tem algum horário que você faz isso no seu dia e que seu filho sabe: não vou interromper, porque está tendo um tempo com Deus? Uma outra pergunta: com que frequência você
observa os seus filhos servindo alguém como expressão da sua fé, como expressão dos princípios da palavra que estão sendo incutidos neles por você. Você percebe seus filhos abrindo mão de algo para servir alguém? Gastando um tempo do seu dia, da sua semana, para fazer algo por alguém, abrindo mão de algo seu, para servir alguém como expressão de fé? Porque isso faz parte de quem ele é. Então todas essas perguntas, elas nos levam e nos confrontam a refletir a respeito do tipo de influência que nós pais devemos ser, mas que na realidade estamos sendo na vida dos nossos filhos. Às vezes nós ficamos incomodados por não vê-los fazendo algo relevante com relação à fé. Mas a primeira pergunta que nós precisamos responder não é por que ele não está fazendo isso, mas ele está me vendo fazer? Porque se ele estiver te vendo fazer, isto será algo natural para ele fazer também. Você sabia que 10% dos pais, de nós que estamos aqui, 10% dos pais que frequentam a igreja regularmente, leem a Bíblia e oram com seus filhos em casa? Minha oração, em nome de Jesus, que eu e você façamos parte desse time. Mas não é muito pouco? Concluindo e fechando essa questão dessa pesquisa, que o ensino bíblico uma vez por semana, é isso que está acontecendo agora com as crianças. O ensino bíblico uma vez por semana não pode competir com a prática diária em casa. É desleal a competição. Não é real você pensar que trazer o seu filho aqui um dia na semana e ele estudar a palavra junto com os outros da faixa etária dele seja suficiente para ele ser o cristão que ele precisa ser. Porque a influência que você exerce em sua família todos os dias, essa é a coisa mais relevante que ele vai aprender sobre Deus. E diante dessa conclusão eu quero registrar aqui 2 recados, ou 2 mensagens, uma para a família e outra para a igreja. Para a família, eu quero dizer que a prática da fé no lar é uma ordenança bíblica. Não é uma sugestão, não é uma opção que temos. Mas a prática da fé na família, a prática da fé em casa, é uma ordenança bíblica. Nós vemos isso registrado na palavra de Deus em vários textos. Em vários textos. Temos ali Deuteronômio 6, Josué 24, o Salmo 78. Mas eu quero ler para você, se eu conseguir aqui, ó. Quero lembrar você, Deuteronômio no capítulo 6, a gente sabe de cor, todo congresso de família lê esse texto, mas ele deveria ser a nossa regra do dia a dia. É uma palavra que o povo de Israel recebe a respeito dos mandamentos, dos estatutos, dos juízos do Senhor, para que eles pudessem praticar. O texto diz assim: são estes os mandamentos, estatutos, juízos do Senhor seu Deus, que Ele ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. E para que, durante todos os dias da sua vida, vocês, seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor seu Deus e guardem todos esses estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que todos os seus dias sejam prolongados. Portanto, Israel, escute com cuidado os mandamentos do Senhor, obedeça a esses mandamentos, que vocês amem, que você ame o Senhor seu Deus. E aí ele vai dizer o mandamento: ame o Senhor seu Deus, ame-o de todo o coração, de sua alma, de sua força.
E a partir da sua experiência pessoal de amar, de obedecer, de conhecer, você vai influenciar a sua família a amar, a conhecer, a obedecer o Senhor. Eles vão reproduzir a experiência de conhecer o Senhor a partir de quando eles forem influenciados por você fazendo isso. Josué 24, Josué está terminando a sua carreira como líder do povo, ele já está velho. E ele ajunta o povo e ele diz: nós fizemos um bom trabalho, mas uma coisa eu estou decidido aqui. Eu e a minha família escolhemos servir, andar com o Senhor todos os dias. Depois de trabalharem juntos, de conquistarem a terra, Josué diz que ele e a casa dele continuavam amando, servindo, obedecendo o Senhor de todo o coração. Quando a gente começa a ler o livro dos Juízes, a gente percebe que o povo fechou com Josué, mas não foi bem assim. E a gente percebe o povo esquecendo de quem era Deus, esquecendo aquilo que Deus tinha feito. E a gente chega a uma conclusão de que eles se preocuparam mais com a herança do que com os herdeiros. E a palavra de Deus não esconde nada disso de nós. Sabe por quê? Para nos ensinar. E nós podemos aprender com esta geração, aqui registrada em Deuteronômio, registrada lá nos Juízes, de que nós não podemos passar a vida preocupados mais com a herança do que com os herdeiros. Nós não podemos confundir herança e legado, porque herança é aquilo que eu deixo para o meu filho, bens, recursos, é aquilo que eu passei a minha vida trabalhando e que eu vou deixar para o meu filho. Mas o legado é aquilo que eu deixo em meu filho, é que ele vai transportar com a vida para as gerações seguintes. Nós não podemos confundir herança e legado. O Senhor conta conosco para deixar um legado para as próximas gerações. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu disse que a primeira mensagem que eu quero deixar é para a igreja, para a família, a respeito de que é sua responsabilidade compartilhar a fé em sua casa, porque é uma ordenança bíblica. Se você não está fazendo isso, não precisa se desesperar, você pode acertar com o Senhor hoje e recomeçar. Senhor, eu estou ensinando meu filho tantas coisas, a ser um homem trabalhador, a ser estudioso, a ser dedicado, mas eu não estou ensinando seus princípios, mas eu vou corrigir isso hoje, porque a fé compartilhada em casa é uma ordenança bíblica e nós devemos fazer. Se não fazemos, estamos falhando. E para a igreja, eu quero dizer que a igreja que intencionalmente ou não, ela está chamando para si a responsabilidade que é para a família, nós estamos incentivando uma dependência da igreja. Eu digo isso com liberdade, porque eu e Paulo Júnior também lideramos uma igreja. E nós, como líderes, temos sempre um cuidado e uma atenção para que a gente não chame para a igreja a responsabilidade que é dos pais. Mas o que é a igreja? Qual que é o papel da igreja então? O papel da igreja é ajudar as famílias a se posicionarem como a maior influência na vida dos seus filhos. Como igreja, nós podemos nos perguntar, não como pais agora, mas como igreja, né? Nós temos uma responsabilidade de ajudar pais a estarem preparados para compartilharem a fé e influenciarem seus filhos em casa. A sua igreja é atualmente uma parceira sua nesse seu preparo? A sua igreja tem investido em preparar você para serem esses pais que serão as maiores influências na fé da vida dos seus filhos? Ou os pais que vêm aqui, pastor,
Será que eles só trazem as crianças, deixam as crianças aí porque vocês cuidam muito bem delas? E vão embora? Ou eles têm se engajado nessa missão de obedecer ao Senhor, sendo influência na vida dos filhos, na fé dos filhos? Quando os filhos crescem, o percentual que abandona Jesus é maior do que o percentual que fica e permanece caminhando com Jesus? Todas essas perguntas são importantes para que a gente avalie a nossa missão de pais e a nossa missão de igreja, a nossa parceria, para que a próxima geração, para que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos carreguem a tocha da presença de Deus para as próximas gerações. E eu escolhi uma família da palavra, uma família da Bíblia, para compartilhar com você a respeito de pais que influenciaram a vida dos seus filhos na fé. Um homem e uma mulher que foram uma grande influência na fé, na vida dos seus filhos. E este legado foi carregado para as gerações seguintes e alcançou a mim e a você. É a família de Noé. Gênesis capítulo 6, você pode abrir a sua Bíblia, apesar de que o texto está aqui, mas abra a sua Bíblia, tenha uma caneta na mão, marque aquela palavra que ressalta aos seus olhos, aquela palavra que chama a sua atenção, para que faça anotações, né? Na beiradinha aí da sua Bíblia, nas margens, a respeito daquilo que Deus está falando com você nessa manhã. Coloque a data de hoje. Sabia que tudo isso vai ajudar você a influenciar a vida dos seus filhos? Porque quando Deus te falar uma coisa e você anotar e você registrar aquela data, você vai poder em algum momento compartilhar isso com seus filhos. E eles vão perceber você andando com Deus. Vamos ler? Você pode me ajudar? Quando as pessoas anos. Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e estas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse: vou fazer pois estou muito triste, porque os criei. Até aqui. Bom, esse é o resumo dos tempos de Noé. Deus faz uma constatação. O crescimento da humanidade era exponencial. E com isso, também a maldade estava crescendo de maneira exponencial, multiplicadora. Multiplicavam as pessoas e multiplicava também a maldade junto com elas. Deus faz uma constatação. Também ele chega a uma conclusão. Os corações estão completamente maus. Isso gera um sentimento de profunda tristeza no Senhor pela criação, pela humanidade. E ele estabelece uma sentença do céu. Ele aplica uma disciplina, porque Deus é bom. E Deus aplica disciplinas, porque Ele é bom. E na verdade, o que Deus faz aqui, com o coração entristecido, é assistir a humanidade colher o que ela plantou. Deus não está assim com a sua varinha mágica,
para destruir pessoas. É como se ele dissesse: eu vou ter que assistir esse povo colher o que plantou. Ontem nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre semeadura e sobre colheita. E Deus decide aplicar uma disciplina, uma sentença de juízo do céu sobre a humanidade. Mas o versículo 8 tem uma ponta de esperança, porque ele diz assim: porém, você pode ler comigo? Porém, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Amém? A graça de Deus se manifesta quando ele encontra Noé. E a esperança nasce desse encontrar aí a família, Noé e sua família. E eu quero dizer 3 coisas sobre Deus aqui. A primeira é que Deus encontrou Noé. Deus encontrou Noé justo, íntegro, no meio dos seus contemporâneos. E assim diz a palavra. Deus encontra Noé justo e íntegro no meio daquela gente má. No meio. Ele não estava isolado, ele não estava no alto da montanha, ele não estava escondido debaixo do balaio, ele não estava preso. Por isso ele não se contaminava, ele não convivia com as pessoas. Mas Deus encontra Noé justo e íntegro no meio dos seus contemporâneos. E Deus me traz um ensino quando eu leio isso. Porque numa geração má, numa geração perversa, numa geração corrompida, os olhos de Deus passam por toda a terra e encontram Noé. Porque é possível viver numa geração corrompida e não se corromper. É possível viver hoje no meio dos nossos contemporâneos, no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração má e corrompida, e ainda assim ser encontrado honrando a Deus, ser encontrado com Deus, com os olhos sobre a sua casa, sobre a sua família, e Ele se alegrar de olhar vocês honrando a Ele no meio de uma geração perversa. Eu quero também dizer sobre Deus, que Deus se agrada de Noé e o aprova. Noé encontra o favor de Deus. Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Por quê? Quando eu leio o versículo 10, eu acho que ele não está aí, mas o versículo 10 diz que gerou, né, o 9 fala assim: são estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Irmãos, enquanto todos estavam repetindo as maldades uns dos outros, a palavra diz que Noé estava gerando seus filhos. Enquanto o povo repetia as maldades, as perversidades, enquanto o povo ia se corrompendo uns com os outros, Noé estava ocupado, gerando filhos íntegros, justos, que andavam com Deus e estavam dispostos a obedecer a qualquer custo ao Senhor. Deus está nos chamando para gerar filhos conforme a nossa espécie. É por isso que o nosso coração de pais precisa ser corrigido neste dia. Porque só vamos gerar segundo a nossa espécie. Você não tem que ser perfeito, mas os olhos do Senhor podem andar por toda a terra e estão andando. O Senhor está passeando por toda a terra. E Ele pode encontrar na sua casa uma família que honra a Deus. Pais e mães que honram o Senhor no meio dos seus contemporâneos. Em vez de você se ocupar e se preocupar de coisas supérfluas, de coisas que vão ficar por aqui, que você se ocupe como Noé, de gerar filhos, homens justos, mulheres justos, íntegros, que andam com Deus e que estão dispostos a obedecer ao Senhor a qualquer custo.
E eu quero dizer também sobre Deus, que Deus, Ele conta com Noé. Gente, e isso é tão lindo, é tão precioso ver Deus abre o seu coração com Noé. Deus já abriu o seu coração com você? Deus compartilha a sua dor, a sua tristeza com Noé. Deus conta para Noé como o seu coração está entristecido pela atitude de toda a humanidade. Deus tem contado os segredos dele para você? Deus tem falado para você como Ele se sente ao enxergar os seus contemporâneos, a enxergar a maldade do povo? Se Deus tem encontrado você para contar e abrir o seu próprio coração, é porque Ele está contando com você para uma missão nobre e preciosa nessa geração. Sabe? E Noé, a gente percebe na vida dele uma característica tão maravilhosa, que é essa obediência inteira. Ele era um homem íntegro, ele era inteiro, o coração dele era inteiro do Senhor. E a gente vê a obediência na vida de Noé. E eu quero dizer para você a respeito de obediência. Obediência tem a ver com amor, né? Quando nós lemos lá em Mateus dizendo: aquele que tem os meus mandamentos, sabemos de cor, não sabemos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica, este é o que me ama. Obediência tem tudo a ver com o quanto você ama a Deus. Se você tem um problema de obedecer a Deus, eu quero dizer que você está enganado. Você não tem um problema de obediência, você tem um problema de amor a Deus. O seu problema é que o seu relacionamento com Deus não é um relacionamento de confiança. Nós o amamos o quanto o conhecemos, e nós o obedecemos o quanto o amamos. Se você acha que tem dificuldades de obedecer a Deus, eu quero te dar esta notícia nesta manhã. O seu problema não é obediência. O seu problema é que você não conhece o Senhor suficientemente para amá-lo sobre todas as coisas. E este é o primeiro e maior de todos os mandamentos, é o resumo de tudo. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o entendimento. Noé era um homem 100% obediente. E eu posso dizer que ele era um homem 100% que amava a Deus, que conhecia o Senhor. E o que Deus falou não trouxe para ele motivo nenhum para duvidar, para desconfiar, para achar assim: nossa, será que foi Deus que falou? De quem é essa voz? Quem falou isso comigo? Ele sabia que a voz era de Deus. Ele conhecia a voz de Deus. O texto registra para nós que ele andava com Deus. E ele era 100% obediente a Deus. E nós precisamos nessa manhã também colocar em xeque esse nosso coração de obediência, esse nosso relacionamento com Deus, porque Ele está nos chamando cada dia para viver um relacionamento íntimo e de amor com Ele. E isso vai nos levar a um caminho de obediência, porque nos levando a um caminho de amor, de relacionamento, de confiança, não teremos medo de obedecer. Esse é um caminho que o Senhor tem para nós. Sabe, Deus dá um parecer a respeito da família de Noé, lá no versículo 22. Não sei se a gente tem esse texto aí, mas ele diz assim: foi o que Noé fez, a respeito da obediência de Noé, né? Conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Sabe, eu queria falar sobre a família de Noé e compartilhar algumas coisas que eu observo na família de Noé e que eu creio que esse registro está aqui para que a gente entenda que nós podemos ser encontrados pelos olhos do Senhor como a família de Noé foi, e nós podemos aprender com a família de Noé como ser encontrado por Deus. Eu quero dizer para você que a família de Noé não se envergonhava de Deus. No meio de
dos seus contemporâneos, no meio da geração perversa, a palavra nos ensina que a família de Noé não se envergonhava de Deus. Deus escolhe estabelecer uma aliança com uma família que não se envergonhava dele, mesmo vivendo cercado de más influências. Você acha que a sua família está cercada por essa geração má e perversa? Sim? Sim ou não? Parece que eu leio sobre Noé, mas parece que eu estou lendo o jornal de hoje. Parece que eu estou lendo notícias dos nossos dias. Mas a família de Noé, a família liderada por Noé, não se envergonhava de Deus. E essa família era composta por Noé, sua esposa, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, seus 3 filhos. E eu quero falar sobre a mulher de Noé, E eu observo algumas características dessa mulher anônima, que aparentemente a gente lê e não encontra nenhum detalhe sobre ela. Só diz que ela entrou na arca, que ela saiu da arca. Mas para quem sabe ler, um pingo é letra, não é? Para quem leu a história completa da família de Noé, e eu posso te dar esse para casa essa semana, você lê com sua família a respeito da história da família de Noé, você vai perceber que esta mulher, que sequer tem o nome citado, ensina muito para nós mulheres. Ela era uma mulher que honrava o seu marido. Por que eu sei disso? Porque Noé era um homem respeitado e honrado dentro e fora de casa. Noé, quando uma mulher, ela ouve, ela considera e ela respeita o seu marido, ela demonstra honra para ele de maneira espontânea. E o que a gente colhe com essa atitude é um marido seguro do nosso amor. É um marido seguro na sua posição de líder dentro da casa. E a gente colhe filhos que honram e respeitam o pai. Nós podemos encontrar todas essas características na vida dos filhos da família de Noé. Ela escolheu espontaneamente ouvir, considerar e respeitar o seu marido. Isso trouxe para ele uma segurança no amor da sua mulher, uma segurança de que ele era o líder da casa e que ele podia exercer este papel de liderança, que ela fechava com ele nisso. E ele colheu na vida dos seus filhos essa honra e esse respeito. Porque a gente vê esses meninos não questionando a palavra do pai. Ela era também uma mulher de fé. Sabe, a instrução de Deus para Noé era no mínimo esquisita. A geração está má, está perversa, você vai construir um barco segundo as minhas instruções. Um barcão, né, gente? Porque vai chover. Gente, nunca tinha chovido antes na terra. A terra era regada pelo orvalho da noite, mas aquela chuva torrencial que estava sendo prometida, ela não tinha acontecido até então. Então a palavra de Deus para Noé foi no mínimo esquisita, mas essa mulher não duvidou. Essa mulher não questionou, ela não empacou, ela não falou: Deus do céu, o que é isso? Você está ficando doido, Noé? O que você anda escutando por aí? Ela não questionou a palavra de Noé, ela era uma mulher de fé. Ela também andava com Deus. Ela também conhecia a voz de Deus. Ela sabia que Noé não tinha se enganado ao ouvir a voz do Senhor. Ela confiou na palavra de Noé, mas ela confiou no que Deus disse. Sabe por quê, mulheres? Olha bem para mim que eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem já fez aqui o curso Mulher Única sabe o que eu estou dizendo. Uma mulher tem um desafio duplo na fé. Um homem precisa confiar em Deus, mas uma mulher, ela precisa confiar em Deus
mas também no seu marido. Porque quando ele diz que Deus falou algo e ele é o líder, nós precisamos ter segurança no relacionamento dele com Deus. De que ele busca o Senhor verdadeiramente e que ele não enganou ao ouvir a voz de Deus. Então, o nosso desafio de fé, mulheres, ele é dobrado. E a mulher de Noé passa nesse teste. Porque aqui ela confia no seu marido, porque ela confia no Senhor. E isso traz uma responsabilidade para cada marido de não ficar ouvindo vozes estranhas, mas de buscar um relacionamento tão íntimo com o Senhor a ponto de não confundir a sua voz. E trazer essa segurança para dentro da sua casa, da sua família. Sabe, essa mulher é uma mulher de fé. Ela perseverou com ele até que o barco estivesse pronto. E não foram uns dias só não, gente. Foram 120 anos construindo aquela arca. Será que ela não deu nem uma reclamadinha? Se tivesse dado, estava registrado. Porque Deus não esconde nada de nós não, gente. Ela era uma mulher amável também. Essa é a terceira característica que eu vejo nessa mulher. Sabe por quê? Porque o seu marido, seus filhos, as suas noras ficaram isolados com ela por um ano inteiro. A chuva foi de 40 dias, mas até as águas baixarem, eles demoraram um ano para sair daquela arca de novo. Ô, gente, não deu BO. Eu te falo isso com certeza. Porque deu BO com a mulher de Ló, está registrado. Não está? Deu BO com a mulher de Jó, também está registrado. Você acha que se não tivesse dado um BO com a mulher de Noé, também não estaria registrado? Deus não tem motivos para nos esconder o que aconteceu lá naquele período. Porque tudo isso nos ensina. Mas a mulher de Noé passou um ano ali com o seu marido, com seus filhos, com as suas noras. E eu vejo que ela era uma mulher amável. Porque não tinha para onde fugir, gente. Deu algum desentendimento, tinha que resolver. Não tinha para onde correr. Não tinha como pegar a mala e ir embora. Mas ela era uma pessoa amável, agradável. Como eu e você, não é mesmo? Eita glória! É assim, amável. Será que os maridos podem dizer para as esposas, aí, os namorados para as namoradas, dizer assim, você é uma mulher amável. Você é uma mulher de fé. Você é uma mulher que honra o seu companheiro, seu marido. Ainda que seja pela fé, gente. Declare isso sobre a vida dela. Não quero ver marido calado aí não. Fala para ela. Fala, você é uma mulher amável. Você é uma mulher de fé. Eu me sinto honrado por você. Ainda que pela fé. Você diga isso. Diga isso, não é? E eu quero dizer sobre a família de Noé, ainda, algo sobre os seus filhos. Porque sem cães de fé, eles entraram naquele barco juntamente com as suas esposas. E algo tão interessante, porque foi sem duvidar, foi sem questionar a palavra do seu pai e a palavra que ele dizia ter recebido de Deus. Eles não ficaram, pai, nosso Deus, já tem 50 anos que nós estamos construindo esse barco, nem um pingo de chuva. Já tem 70 anos que nós estamos construindo esse barco. Não, vamos parar com isso, está dando trabalho demais. Nós só fazemos isso dia e noite, o que é isso? Mas eles trabalharam juntos, confiados de que o líder daquela casa era um homem justo, íntegro, que andava com Deus, era obediente a Deus, conhecia o Senhor, conhecia a sua voz. E eles sabiam disso, porque ele era assim, dentro de casa. Queria dizer para você que no capítulo 7, no versículo 1, o Senhor disse a Noé:
Entre na arca, você e toda a sua família, porque eu reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Gente, que coisa linda. Deus primeiro dá um parecer, uma sentença sobre toda a humanidade e convoca Noé para uma missão. Mas agora Deus fala com ele assim: Noé, eu não me enganei a seu respeito. Eu vi que você era justo, íntegro, confiável, andava comigo lá naquele dia que eu te chamei. E agora que está tudo pronto, eu continuo dizendo a mesma coisa sobre você. Deus fecha o parecer dele a respeito de Noé. Ele diz: Noé, você permanece justo, você permanece íntegro, você permanece andando comigo, você permanece obediente. Entra na arca. Não entra sozinho não, Noé. Você, sua esposa, seus filhos, suas noras, entra todo mundo, porque a salvação chegou na sua casa. Foi assim que Deus viu Noé. E eu quero te dizer que quando Deus te aprova na sua geração, isso se torna o seu legado mais importante. Quero dizer para você, homem, se o Senhor te aprovar nesta geração, este será o seu legado mais importante. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua casa. Não adianta você conquistar tudo externamente e perder a honra, o respeito e o amor da sua família. Sobretudo, o parecer de Deus a seu respeito. Ah, você fez coisas grandiosas, mas que pena que vão ficar por aqui quando você se for. Se você se preocupou mais com a herança do que com os herdeiros, você vai receber um parecer assim. Mas se você se preocupou em deixar um legado aos herdeiros, será aquilo que você deixou na vida dos seus filhos. Isso não vai morrer. Isso não vai morrer no dia que quando for o seu último dia aqui nessa terra. Isso vai perdurar por todas as gerações seguintes, porque será o seu legado entregue para ser carregado. A impressão do seu relacionamento com Deus, você imprimiu a vida de Deus na vida dos seus filhos, e eles vão poder carregar essa presença de Deus e entregá-la, essa tocha da presença de Deus para as próximas gerações. Eu quero te dar 3 dicas de como você pode fazer isso na sua família. E eu vejo aqui pela história de Noé, que é como ele fez. E a primeira coisa, conte a história. O povo de Israel tinha uma história que era contada de geração em geração. Era uma transmissão geracional, verbal, que eles faziam. Eles contavam os feitos de Deus. Você precisa fazer isso, não só a respeito da palavra de Deus. Isso é essencial, é primordial. Ensine a palavra na sua casa. Mas conte aos seus filhos sobre a sua história de fé. Conte aos seus filhos como você chegou até aqui andando com o Senhor. Seus filhos sabem como você se converteu? Seus filhos sabem quem foi o primeiro a receber Jesus na história da sua família? Seus filhos conhecem a história, como Deus chegou na sua casa. Seus filhos sabem por que você permanece com o Senhor até aqui.
Conte a história. Não só a palavra, mas a sua história com Deus, o seu testemunho pessoal. Para isso você precisa ter uma vida com Deus. Além de contar a história, viva como Noé, viva em santidade. Porque nós não carregamos a presença de Deus sem santidade. Se a gente quer entregar para os nossos filhos a tocha da presença dEle, para que eles a carreguem para as próximas gerações, nós precisamos viver em santidade hoje. E aponte a esperança. Apontar a esperança é influenciar a próxima geração com responsabilidade, com intencionalidade. Faça isso de forma intencional. Não fica pensando assim, nossa, meu filho vai ficar bitolado. Nossa, meu filho vai ficar muito saturado de Bíblia. Saturado, ele já está de princípios do mundo. Sufocando ele, querendo roubar o coração dele. Vou te dizer, a palavra de Deus não satura ninguém. A palavra de Deus enche, fortalece, exorta, edifica, ensina. É isso que a palavra de Deus faz. É por isso que Deuteronômio é tão precioso, saber de cor. Inculca nos seus filhos, andando, sentado, deitado, na mesa, pendura na porta, pendura pela casa. Não pense que isso vai saturar, coitado do menino. Mas isso vai enchê-lo. Porque a palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir não de qualquer coisa, mas o ouvir da palavra. Talvez o seu coração do seu filho ou o seu próprio coração não esteja cheio de fé. Você não esteja experimentando andar em fé, porque você não tem desfrutado desta palavra. Você não tem buscado esta palavra. Encha-se da palavra. Dê esperança às próximas gerações fazendo isso. Sabe, quando Deus dirigiu a família de Noé para fora da arca, porque ele foi tão obediente que ele construiu a arca, e ele esperou Deus dizer a hora de entrar. Quando eles entraram, Deus fecha a porta. Um ano depois de sinais dados por Deus, Deus abre a porta e eles saem daquela arca. Então, quando Deus dirige a família de Noé para fora daquela arca, qual foi a primeira coisa que Noé fez? Você se lembra da história? Noé ergueu um altar de adoração ao Senhor. Olha que coisa linda, gente. A palavra diz que Noé ofereceu holocausto ao Senhor. Isso significa que ele ofereceu a oferta que ele colocou, os animais que ele colocou no altar foram completamente queimados. Isso é um holocausto, uma oferta quando os animais são completamente queimados. Nada ficou para Noé, tudo foi para o Senhor. E quando Noé faz um altar e ele oferece ao Senhor a sua oferta, ele e sua família, Noé ali naquela hora ele está renovando sua aliança com Deus. Ele está dizendo: Senhor, nós viemos juntos até aqui, mas nós vamos permanecer juntos. Noé não saiu da arca falando: graças a Deus pisei em terra firme. Senhor, o Senhor não me faz uma dessa de novo não, hein? Senhor, essa foi por pouco. O Senhor não me faz passar por isso mais não. Mas Noé vive todo esse processo, anos e anos, e agora um ano preso dentro de uma arca com a sua família. Você já ouviu algo parecido por esses tempos?
alguém preso em casa 1 ano com sua família? Quantas vezes você reclamou que não tinha escola para os seus filhos? Deus me livre dessa pandemia, dessa escola fechada, não estou dando conta, não estou aguentando, eu estou ficando doida. Mas Deus te deu uma oportunidade de gerar filhos íntegros, justos, que andam com Deus e obedientes. Deus prendeu você em casa por um longo tempo com a sua família. E talvez você não tenha nem percebido. E não tenha aproveitado a oportunidade que Ele te deu. Mas Noé desce daquela arca e ele renova a sua aliança com Deus. Ele não fala: Senhor, graças a Deus que saí dessa arca, o cheiro estava insuportável, trabalho demais com aquela bicharada, nem gosto tanto assim de bicho. Não estava dando conta, 4 mulheres de TPM lá dentro, estava difícil demais. Mas ele não faz isso. Antes, dentro de toda aquela experiência que ele vive com o Senhor, ele diz: Senhor, estamos juntos. Renovamos aqui a nossa aliança e eu decido permanecer com o Senhor. Gente, experiências difíceis, experiências profundas em família não são para destruir a nossa família. Experiências dolorosas, tempestades fortes não são para destruir a nossa família, mas são para que a nossa família busque junto em unidade ao Senhor e nós saiamos dali mais fortes e renovando a nossa aliança com Deus ainda mais. Mas Deus sente o cheiro da oferta, que foi como um perfume agradável. Por causa dessa obediência de Noé, eu e você fomos abençoados. Por causa da obediência de Noé, a humanidade teve a chance de recomeçar. E Deus renova a sua aliança com a humanidade naquele dia. E a esperança nasce quando Deus abençoa Noé e abençoa a sua descendência. A Bíblia diz que Deus abençoa Noé, Deus abençoa os seus filhos e as gerações seguintes, dizendo: multiplicai, enchei a terra, dominai sobre ela. A mesma bênção que Ele entregou a Adão quando o formou. Deus está dizendo: assim como tudo começou e eu abençoei a humanidade, neste recomeço, eu também abençoo você e toda a humanidade com a mesma bênção. Eu não vou diminuir a bênção, porque vocês falharam, porque a humanidade falhou, mas eu estou renovando a minha aliança com a humanidade, dizendo: eu estou aqui. E eu quero que vocês andem comigo.